ir pedalar com as tias, com as amigas da minha mãe. E aí eu comecei a pedalar assim, e comecei a encontrar no ciclismo essa sensação de liberdade, de vento no rosto, de testar meus limites, que eu há muito tempo que eu não tinha provado, digamos assim. E que é uma sensação muito boa, até porque você tá sofrendo nos treinos, às vezes você tá numa fase ruim, mas você tem que sempre lembrar que você sonhou um dia pra estar ali, você tá vivendo algo que tem muita gente que gostaria de viver. Então, pra mim, óbvio que isso soa também, talvez, como uma pressão de, sou a única brasileira ali no pelotão profissional, o que é também triste, claro, mas enfim, eu sonhei muito e trabalhei muito pra estar ali. Então, essa pressão, pra mim, é um privilégio. E realmente não ter pressa, assim, acho que a gente vive num mundo muito imediato, falei e repito, então, que querem as coisas muito pra cima da hora, e sucesso leva tempo. Demora bastante, muitas vezes você vai ficar batendo ali na pedra o tempo inteiro e você não vai viver uma rachadura. E depois, 3, 4 mil tacados ali na pedra, vai começar a rachar ou do nada vai rachar, sabe? É muito melhor você morrer tentando do que você ficar ali sobrevivendo, sendo mais uma ali, sendo comida pelo pelotão, digamos assim. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Hoje eu tenho uma convidada que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim porque ela merece. A Ana Vitória Magalhães, a nossa Tota, é ciclista profissional World Tour, referência absoluta no ciclismo feminino brasileiro e alguém que eu tenho o privilégio de conhecer desde antes dela se tornar essa gigante do pelotão internacional. Tota é daquelas atletas raras, forte no físico e mais forte ainda na mente. E quem já pedalou com ela sabe que a cabeça dela vence corridas antes da bandeirada. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como ela construiu essa mentalidade, sobre a rotina e os perrengues reais do World Tour e, claro, os bastidores de uma das maiores provas do planeta, o Tour de France Femme. E como a gente tem uma historinha juntas, a gente espera uma conversa leve, verdadeira e cheia de risadas, mas também cheia de aprendizados que só quem vive o ciclismo de dentro sabe contar. Muito bem-vinda, Tota! Obrigada, Gi. Muito feliz da gente ter conseguido, marcar. E, enfim, privilégio estar aqui com a gente, tendo tanta história juntas. Tô comemorando aqui que a gente conseguiu. 2 anos já, né? Que você já tá fora? Não faz isso? Quase 3. Quase 3. Meu Deus. Agora vamos começar com a Tota, que eu acho essa história maravilhosa de como você começou a pedalar. E eu acho que você tem que contar sempre a história da sua família. Então, e agora a gente tá quase chegando perto do Natal, então já voltou esse assunto já lá dentro também. da família, exato. Bom, participei, assim, treinei futebol quase minha vida curta inteira, até os 15, 16 anos de idade. Tentei todos os esportes. E chegou uma fase da minha vida que eu vi que eu não queria o esporte como profissão, o futebol como profissão. E comecei a pedalar. Vi minha família inteira pedalando, fazendo um pedal de Natal da família até o Cristo. Que, assim, é um pedal de 45 quilômetros com 1.200, 1.300 de altimetria. Então, é um pedal durinho. E falei pra minha mãe, poxa, mãe, quero participar desse tal pedal. Com 14 anos, né? Com 14. Aí ela assim, poxa, Tota, então você vai ter que treinar um pouquinho pra conseguir acompanhar a gente. E, poxa, assim, sempre fui mega competitiva. Eu falei, ok. Vou treinar. Aí já coloquei a meta, assim, minha meta é pedalar com eles. Aí eu comecei a pedalar no rolo durante a semana. E fim de semana, ficava assim, contando os dias pro fim de semana. E pedalar com as tias, com as amigas da minha mãe. E aí eu comecei a pedalar assim. Fui nesse tal pedal de Natal em 2015. E comecei a encontrar no ciclismo essa sensação de liberdade, de vento no rosto, de testar meus limites, que eu há muito tempo que eu não tinha provado, digamos assim. Com 14 anos? Com 14 anos. E a bike, você pegou uma bike qualquer ou você já tinha bicicleta? Não, peguei uma mountain bike na época da minha mãe. A gente tem mais ou menos a mesma altura, eu sou um pouco mais alta hoje em dia. Mas peguei da minha mãe. E aí, por incrível que pareça, antes do pedal de Natal, uma amiga dela tinha parado de pedalar e me deu a bicicleta de estrada dela. Então, sempre foi assim, alguém me ajudando, e até hoje.
E você, nesse pedal de Natal que foi o primeiro, você conseguiu fazer tudo? Foi... Não, fiz tudo e eu brincava que eu preferia muito mais subir do que descer, porque eu tinha medo de descer. Acho que no começo é sempre meio assim, né? Hoje em dia, talvez não. Mas na época eu falo assim, não, eu quero só subir e descer, eu posso descer de carro. Enfim, mas minha mãe também sempre foi uma pessoa muito técnica, me ensinava tudo. Enfim, é uma baita professora, pra falar a verdade. Ô, Tota, e aí você lá com 14 anos fez o primeiro pedal, e aí dos 14 até o salto ali pra você fazer aquela primeira prova inesquecível. Eu nunca vou esquecer dessa prova, porque foi o Grand Prix que você ganhou. Sim. Acho que foi essa a primeira prova que você ganhou, né? Mesmo assim, de estrada. Sim. E eu lembro que tava eu e a Érica sentaram no café da manhã, tomando café, que a gente tava lá se preparando pra fazer a prova e tal. Aí a Érica virou e falou assim, aquela ali que é a Tota, que falaram que... Muito bom. Isso eu não sabia, não. Aquela ali que é a Tota, que falaram que ela é muito forte, que ela vai ganhar a prova, não sei o que. Aí a gente olhou e falou, nossa, mas ela é tão novinha, né? Então, eu assim... Comecei a levar a bicicleta como um hobby, ainda tava na escola. E aí, em 2018, pra 19, na verdade... tinha passado na faculdade para design gráfico, então tinha 6 meses, um pouco sem nada, já tinha me formado na escola, tinha 6 meses ali até entrar na faculdade, e eu falei pro Walter Tuch, na época, meu treinador, na verdade, meu treinador, da minha mãe, falei assim, poxa, Walter, quero começar a treinar um pouquinho mais, pra bater um tempo melhor na vista chinesa, conseguir acompanhar melhor minha mãe, até então minha mãe era, tipo, o auge pra mim, exato. E aí, comecei a treinar com ele, comecei a pegar gosto pelo esporte, a sensação de, tipo, poxa, fazer um treino de VO2 e se matar ali. E aí, foi aos poucos construindo essa relação de, tipo, putz, tô gostando de melhorar, sabe? E aquele começo, que você evolui muito rápido, né? Ainda mais eu, novinha, poxa, tava evoluindo muito rápido. E aí, essa prova, acho que foi em 2020. Antes disso, eu tava fazendo uns Gran Fondos da vida, mas eu tinha, tipo, 18 anos de idade. Eu lembro de ter ido pro Gran Fondo em Conservatória com a Camelinha Dianella. Putz, mesmo, porque ela ganhou essa, Ela ganhou. Né? E eu achando um máximo que ela tinha ganho a prova. Falei assim, nossa, quem sabe um dia eu não posso estar ali nesse pódio. E aí, o Grand Prix, eu fui com o Bernardinho. Super, assim, amigo de família, enfim. E eu ganhei a corrida. Ganhou muito, com muita vantagem, inclusive. Eu lembro que, assim, eu tava sentindo uma pressão também. Tipo, o Walter falou assim, não, vai tranquila, Tota, mas eu tava colocando uma pressão em mim, tava nervosa. E aí, depois da corrida, o Bernardinho veio me perguntar, poxa, Tota, o que você quer pro seu futuro? E aí, assim, eu com 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, falei assim, poxa, Bernardinho, eu tenho muita vontade de ser ciclista profissional, mas eu não conheço do mundo e eu não sei se fisicamente, eu tenho a capacidade de ser uma atleta de endurance. E aí o Bernardinho é uma pessoa, tipo assim, ligada no 320. Ele falou assim, não, Tota, vamos fazer testes no laboratório pra ver se você tem um perfil de uma atleta de endurance. E aí no dia seguinte, estava no laboratório de performance lá no Rio, fiz vários testes, a gente viu que meu perfil era realmente de uma atleta de endurance. E, poxa, um medalhista olímpico, campeão mundial, falando pra você, Tota, vai com tudo. Não claro vou, que eu fui, exato. Não vou. Claro que eu fui. E aí foi ali digamos assim, a chave que eu precisava virar pra, tipo, ok, vou tentar. Até então eu não conhecia nenhum atleta profissional, não sabia como que era esse ambiente. Não só no ciclismo, como também fora, sabe? Eu joguei futebol, mas era sempre categoria de base. Então, nunca tinha tido realmente esse contato mais próximo com o ciclismo profissional. E aí, enfim, nessas conversas, né, de tipo, ok, vou tentar, então qual é o próximo passo? E aí a gente começa a pesquisar, networking de, quem pode ajudar e tal. Gisele Gasparotto chegou. Surgiu. Lulu 5. Foi maravilhoso. Mais maravilhoso, assim, o que mais me impressionou de tudo isso, de toda essa sua história que está sendo construída ainda, né? Primeiro, as pessoas que te cercam, que são pessoas realmente que têm bagagem e que você pode confiar. Mas, assim, o cuidado, né? E esse planejamento todo, por exemplo, o Bernardinho, não, vamos fazer teste para ver. Sim. Né? Não foi uma coisa assim, um achismo. Mas né? você sabe que eu sempre falava pra ele, poxa, Bernardinho, eu tenho muito medo de perder meu tempo. Porque, obviamente, assim, eu sempre via todo mundo
de novo, eu nunca tinha tido contato com atleta profissional. Então, eu olhava, assim, os meus amigos, todo mundo seguindo a carreira, digamos assim, normal, né? Entre aspas. Então, fazendo faculdade, começando estágio, trabalhando. E eu tinha aquela sensação de, putz, será que eu vou estar perdendo tempo fazendo isso? Será que eu vou estar atrasada depois? E aí o Bernardinho falou uma coisa pra mim que foi assim, Tota, nenhuma faculdade vai te ensinar o que o esporte te ensina. E aquilo dali me abriu os olhos. E até hoje em dia, assim, pra mim, eu saí de uma bolha, eu amadureci de uma forma super rápida pra idade que eu tinha na época. Vivi coisas, assim, incríveis. Hoje em dia valorizo milhares de coisas que hoje em dia, antigamente, eu passaria reto, sabe? Então, enfim, acho que foi uma decisão certeira. E eu digo assim, mesmo que não estivesse dando certo, eu já estaria feliz. Porque te ajudou de alguma forma, né? E aí eu lembro que a sua mãe, ela veio para São Paulo para conversar comigo quando o Walter Tucci indicou. Foi o Walter, né, eu acho. E ela também super querendo entender, né? Não foi uma coisa jogada. Não, como é? Como vai ser? Quais são as provas? O que ela vai fazer? Como vai ser o desenvolvimento? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Pra construção da ciclista que você é hoje. Eu acho que assim, até não só dentro do ciclismo, mas você, assim, sei lá, você quer ser CEO de uma empresa. Você tem que ter um planejamento pra chegar lá, né? Você tem que olhar pra frente e falar assim, tá, beleza. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, como que eu vou fazer pra chegar lá, sabe? Então eu acho que isso sempre eu levei na minha vida e até hoje, assim, no meu celular, eu tenho uma lista das coisas que eu quero conquistar ainda. Claro que, por exemplo, a Olimpíada sempre foi um sonho meu, mas tinha muitas outras coisas pra conquistar antes de chegar nas Olimpíadas, né? Então, coloquei na minha cabeça, poxa, eu preciso primeiro conquistar a Sub-23, depois Elite, e assim foi, sabe? Acho que se a gente sempre também ficar olhando, óbvio que eu queria ser uma baita profissional, mas na época, eu era realista, dizer assim, tá, eu preciso começar pequena, sabe? Ainda não cheguei lá, Exatamente. E uma coisa que me impressionou, não sei nem se você lembra que você já me falou isso uma vez. Você falou, Gi, eu vou dedicar 8 anos da minha vida pro ciclismo. Você lembra que você falou isso? Sim. E isso lá quando você tinha 18 anos. Então, tranquei a faculdade, vou dedicar 8 anos da minha vida pro ciclismo. E você planejou isso. E aí, como que você chegou nessa conclusão de que, tá, legal. Aí você correu com a gente aqui, mas aqui no Brasil não é suficiente para você evoluir. E aí você decidiu ir pra Europa. E aí, bom, acho que com a Lulu Five foi muito importante pra mim, porque eu aprendi sobre ciclismo profissional, sabe? E o que era realmente uma corrida de bicicleta, o que era o trabalho em equipe. E aí chegou um momento que, ok, mas se a gente quer ir pra frente, quer estar entre as melhores, a gente precisa estar lá. Até porque a gente tava conversando antes. O ser humano é uma pessoa mega adaptável. Então, se você tá num ambiente que você tá entre as melhores, consequentemente, alguma hora você vai estar... talvez você não seja a melhor, mas você vai estar ali entre as melhores. Então eu sabia que eu tinha que estar lá, e até pra ter aquela curiosidade de, poxa, o que elas fazem diferente de mim? Por que elas estão lá? E aí a gente começou, acho que tudo na vida é networking, né? Então eu comecei a tentar perguntar pra todo mundo qual eram as possibilidades, como que a gente poderia abrir porta lá. Bando de gente me ajudou. Eu falo que eu tenho uma sorte absurda de ter tanta gente boa do meu lado e que me ajudou nesse processo e que abriu portas pra mim. E numa dessas, me liga o Antônio Silvestre falando assim, Tota, tem uma equipe procurando uma estagiária pra correr a Volta da Espanha. Isso em 2022. E assim, você sabe, nunca tinha corrido nenhuma prova na Europa. E iam me tacar numa Volta da Espanha. E acho que até essa ingenuidade minha de, não... Talvez até dos meus pais mais, de não saber o tamanho de uma Volta da Espanha. A dimensão, né? Exato. Isso me ajudou um pouco. Porque eu cheguei lá, amarradona, eu gravei vários vídeos, falando um pouco dessa minha experiência, das sensações que eu tava sentindo. Eu inclusive, choro no vídeo, poxa, tô vivendo um sonho. Então, a primeira etapa de uma Volta da Espanha pra mim foi assim, a resposta que eu precisava pra dizer assim, poxa, eu quero isso da minha vida. Eu quero aquilo dali. E foi aterrorizante? Como foi a primeira etapa? Não, eu acho que eu tava tão feliz. Eu tava assim, era uma
tamanha ingenuidade, ainda. exato. Olhando todas as meninas da Movistar, da SD Works. Eu tenho uma foto até hoje, sofrendo num grupeto já sobrado do pelotão, com duas meninas da Movistar, que inclusive uma é a Aude Bianic, que é hoje em dia minha companheira de equipe. E eu olhando e falei assim, nossa, eu tô pedalando com as meninas aqui, exato. Mas óbvio que, assim, foi muito duro. Mas eu também sabia que seria. Acho que também isso sempre foi uma coisa na minha cabeça, que eu sempre esperava o pior, digamos assim, sabe? E sempre fui preparada pra isso, pra sofrer. Até porque nada na vida é só flores, né? Então, sabia que seria um teste, e se eu conseguisse apagar esse fogo, porque me tacaram numa fogueira gigantesca, se eu conseguisse apagar isso dali, as coisas dariam certo. E foi quando você foi pela Biscaia? Soultech. Ah, Soultech, verdade. Biscaia foi depois. Exato. E aí, nessa de, tipo, na volta da Espanha, eu conheci mais pessoas, e aí foi quando surgiu a oportunidade do ano seguinte, correr pela Biscaia. Foi, digamos assim, meu primeiro contrato profissional. Não estava sendo paga. Mas também sempre tive muita sorte de ter patrocinadores no Brasil, que me ajudavam também a me manter lá. Morava no apartamento da equipe. Eu cheguei lá sabendo também que eu estava atrasada comparada às outras meninas. Então as meninas estavam competindo há 10 anos e eu tinha recém-chegado, eu era uma bebê. Atrasada em termos de números, em termos de experiência? Mais experiência. Então eu sabia que, assim, eu tinha muito que aprender. E aí eu decidi morar no apartamento da equipe porque era a melhor forma de aprender o mais rápido possível. Então, fui aquela esponja de, assim, absorver tudo que me passavam, conversar com o mecânico, com os diretores esportivos, com os donos da equipe, com as meninas também. Eu poderia ter escolhido, morar em qualquer lugar da Europa, mas escolhi ficar ali, talvez que não seja... Não foi a decisão mais saudável, pensando, tipo, no mental, né, na cabeça, porque você não se desligava daquele mundo, mas era o necessário. E onde que era? Em Durango, uma cidade de, sei lá, 10 mil habitantes, no norte da Espanha, que é a parte mais fria. Mas, enfim, sobrevivi. Antes disso, eu já estava, assim, num processo de, vamos trabalhar parte mental, de o que eu vou esperar lá, vou preparada pra isso, pra sofrer, e enfim, as coisas sempre muito bem organizadas em relação a isso. E quando que você decidiu ir pra Girona? Pra Girona foi depois da Biscaia. Tá. Eu já tinha vivido o que eu precisava viver ali, e aí eu percebi que eu precisava de um momento pra dar uma relaxada. Então, é óbvio que, assim, competir é muito bom. Eu tô o dia inteiro falando sobre ciclismo, claro, porque é minha profissão. Mas eu percebi que eu tinha momentos que eu precisava tentar dar uma desligada. Porque é aquela teoria do elástico. Então, se você tá com o elástico o tempo inteiro esticado, alguma hora ele ia estourar. Uhum. E aí... Claro que Girona tem essa pegada do ciclismo o tempo inteiro, mas foi um lugar que eu encontrei que eu conseguia me desligar um pouco, que eu consegui fazer outras amizades também. Morei sozinha lá, no caso, hoje em dia até moro sozinha. Então foi um momento que eu percebi que eu precisava disso. E aí eu assinei com uma equipe italiana. E, de novo, naquele pensamento, ok, vou sofrer, porque é uma mentalidade mais old school, né? O italiano, a gente sabe disso. Mas preciso também aprender bastante, preciso correr, e preciso ser diferente das outras meninas. Porque no final das contas, tem 1000 meninas muito parecidas comigo. Uhum. Mas e aí você tem que encontrar a sua personalidade, sua marca. Como que você vai mostrar que você é diferente das outras, né? E como você mostrou, sendo uma brasileira que não tem, o ciclismo no Brasil não tem tanta tradição, você que tá... como que a gente fala? Onde tudo é mato, né? Você que tá desbravando ali. Como que você se destaca das outras meninas, das outras ciclistas que estão aí também disputando vagas em equipes? Uhum. Então, eu fui bem realista na época, eu sabia que eu não ia ganhar nenhuma corrida, até em termos de números e estrutura de equipe, né? Bicicleta, tudo. Mas eu queria tentar sempre. Acho que é muito melhor você morrer tentando do que você ficar ali sobrevivendo, sendo mais uma ali, sendo comida pelo pelotão, digamos assim. Então eu comecei a tentar fugas. Eu percebi que eu tinha uma facilidade, talvez, pra ler corrida, ler os momentos certos de fugas boas, né?
E foi assim que, aos poucos, eu fui fazendo, assim, minha identidade, digamos assim. Sempre muito corajosa, digamos. Queria sempre tentar. Claro que teve momentos que talvez não foram as melhores decisões, mas era uma maneira de mostrar que eu tava ali, sabe? O que adianta eu ser mais uma ali sobrevivendo no pelotão se eu não ia ganhar a corrida? Claro que, hoje em dia, quando eu vou pra uma fuga, eu já tenho uma outra mentalidade, tipo, poxa, eu vou ganhar essa corrida. Você quer pra vingar, né? Você quer fazer vingar. Mas na época não era assim. E, enfim, eu acho que essa coragem chamou a atenção das pessoas. Muito bom. E uma coisa que sempre também me admirou muito em você, eu sou sua fã. Começa por aí. Mas o que eu sempre admirei em você é que várias vezes a gente indo pra provas, Campeonato Brasileiro, você falava assim pra mim, eu vou ganhar essa prova. Ou algumas vezes falou, eu vou tentar uma fuga, eu vou sair numa fuga. E mesmo que aquilo não acontecesse, né, você não desmoronava, porque é muito louco essa coisa da cabeça, né, do mental, de falar, eu vou fazer, e isso não soa como arrogância, muito pelo contrário, soa como uma autoconfiança que você tem, Sim. né, e que eu acho que é o trabalho mental que você tanto diz que é importante que você acaba fazendo, que te leva pra isso, sem nenhum tipo de arrogância, apenas assim, eu sou capaz, eu treinei, e eu vou fazer, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, se você duvidar da sua capacidade numa hora de uma corrida, por exemplo, que é um momento tão tenso, você não vai conseguir. Porque no final das contas é a cabeça que rege tudo. A cabeça é o nosso motor. Se você tiver essa fadiga mental de, putz, será que eu vou tentar? Será que eu não vou tentar? Esquece. A fadiga mental já tá tão grande ali que essas pernas não vão andar. Então, óbvio que, assim, momentos que claramente eu não tinha capacidade de ganhar uma corrida, eu tinha que colocar na minha cabeça que eu ia ganhar. E acho que isso também veio de, não sei, talvez da educação dos meus pais também, de sempre me darem essa confiança e as ferramentas de, putz, pode tentar. Conta as coisas que seu pai fala pra você. Exato. Se tentar, tudo bem. Se não conseguir, tudo bem. Não existe uma cobrança Exato. Em cima disso, né? Sim, de não conseguir. Sim. É a mesma coisa assim, meu pai sempre falou assim, não, Tota, o não você já tem. Então era isso, né, assim, você tinha que tentar. E claro, você recebe muito, a gente perde muito mais coisas do que ganha, né? Então, acho que então é um pouco disso. E o meu pai sempre falou, assim, a gente tava conversando antes, que não tem tempo ruim pra trabalhar. Então tem que trabalhar. E se não der, vai tentar de novo. É isso. Até conseguir. Exatamente. Fica batendo na porta ali que alguma hora vai sair. Uma hora vai. E, bom, você é jovem ainda, lógico, você tem 25 anos, né? E você tá agora entre um dos maiores times do mundo, né? Que é a Movistar. E a gente tem o maior orgulho disso, de ter uma representante brasileira lá. E como você lida com essa pressão e essa responsabilidade de representar o Brasil no pelotão internacional? Você sabe que um ano antes, na verdade 2 anos antes, eu tava falando no FaceTime com a minha tia e ela me perguntou qual era a minha equipe dos sonhos. E eu falei, Movistar. Logo em seguida, eu fui pro Mundial em Glasgow e minha bicicleta ficou perdida. E eu treinei 2 dias com uma bicicleta da Movistar. E aí eu gravei um vídeo falando assim, essa bicicleta um dia vai ser minha. Então, quando eu assinei com a Movistar, foi assim, uma sensação de, poxa, dever cumprido, sabe? Consegui. Exato, cheguei ali, onde eu precisava. E eu tinha muito, assim, na minha cabeça, uma clareza que era assim, se eles me derem a oportunidade, eu sei, eu me garanto, sabe? Então, quando eu cheguei na Movistar, óbvio que, assim, aquele primeiro momento era assim, será que eu faço parte disso? Eu lembro que eu fui pro primeiro training camp, assim, super nervosa. E como foi esse encontro com a... Não, eu tava muito nervosa. Com a Marlen, com a Lipe. E aí é engraçado que, assim, o primeiro training camp, ok, muito nervosa, com medo de ser a primeira a sobrar e tal. E aí eles me falam assim, não, Tota, porque no training camp dividem-se em 2 grupos, tá? E aí eles me falaram assim, não, Tota, seu grupo é o da Marlen. Aí era assim, o grupo da Marlen, Liane, Tota e sei lá, só as brabonas. Só eu, as assim, bravas. Caraca, o que eu vou fazer? Que eu tava muito nervosa, muito nervosa. Não é andar junto, eu não posso sobrar, não, né? Exato. Eu tava tipo, nossa. E aí a Marlen conversando, a Liane conversando, e eu assim, caraca, eu faço parte disso tudo mesmo.
E aí veio o NFTF, que é Never Forget the Feeling, que é tipo, nunca se esquecer esse sentimento de, poxa, tô vivendo isso daqui. Obviamente, hoje em dia eu tô assinada até 2029, mas eu não quero esquecer que isso daqui um dia foi meu sonho, sabe? Não quero me acostumar com isso. Legal. Óbvio que, assim, hoje em dia eu me sinto parte daquilo dali, mas eu não quero me acostumar com a sensação de, poxa, isso daqui foi um sonho muito grande que hoje em dia eu tô nele, sabe? E que é uma sensação muito boa, até porque você tá sofrendo nos treinos, às vezes você tá numa fase ruim, mas você tem que sempre lembrar que você sonhou um dia pra estar ali, você tá vivendo algo que tem muita gente que gostaria de viver. Então, pra mim, óbvio que isso soa também, talvez, como uma pressão de, poxa, sou a única brasileira ali no pelotão profissional, o que é também triste, claro, mas enfim, eu sonhei muito e trabalhei muito pra estar ali. Então, essa pressão, pra mim, é um privilégio. Essa frase é maravilhosa. Como você lida, falando agora dos dias ruins, né? Você sofreu uma queda recentemente, teve que ficar aí em recuperação, colar cervical, não conseguia se mexer direito. Como que você se reconstrói depois de um dia ruim? Assim, o que você pensa? Então, assim, eu tenho não facilidade, mas eu sempre vi a vida com o copo meio cheio. E meu pai, de novo, eu falo muito do meu pai, porque ele tem várias boas sacadas, assim, disso, que ele fala assim, Tota, se tem uma forma de resolver, não é um problema. E quando eu caí, óbvio que eu quebrei a minha cervical, a clavícula, mas era tudo coisas que podiam ser resolvidas. Quando eu ganhei o Brasileiro de Elite, meu primeiro título, eu tava... Lá em Cascavel, né? Exato. Não sei se você lembra, eu tava com um joelho completamente aberto. Lembro. Você tinha caído antes. Sim. E eu não sei se você lembra que eu falei assim, não, Gi, tipo, se eu tô no fundo do poço, alguma hora eu vou sair desse fundo do poço. Então, se a montanha-russa tá lá embaixo, alguma hora a gente vai subir. E então, eu coloquei isso na minha cabeça e ganhei o Campeonato Brasileiro na época. Então, acho que eu trouxe esse aprendizado, que claro que, poxa, um joelho aberto não é nada demais, mas usei esse aprendizado pra também, quando eu caí, as meninas ficavam assim, falando, até no Instagram, tipo, putz, que falta de sorte, Tota. Pelo contrário, que sorte, eu tenho tanta sorte na minha vida. Você conseguiu correr o Tour de France. Exato, corri o Tour de France, corri o Giro da Itália, a Volta da Espanha, tô na equipe dos meus sonhos. Tá praticamente de férias. Tô assinada até 2029. Poxa, se isso daqui é minha falta de sorte, pô, graças a Deus. Quero mais, né? Falta de sorte, assim. A gente abraça, a vida não é só flor, vai sempre acontecer situações que vão te desafiar, sair da sua zona de conforto. Eu nunca tinha quebrado nada, nunca tinha ficado 6 semanas parada. Então foi tudo um aprendizado. Olhei para outras áreas da minha vida, trabalhei outras coisas, minha cabeça, parte mental. Tentei cuidar mais das minhas amizades, que eu tava, querendo ou não, tava mais aqui no Rio. Então aproveitei essa fase pra isso. Inclusive é engraçado porque todas as meninas falam assim, não, Tota, já quebrei a clavícula, e são meninas todo mundo muito boa. Eu falo assim, então pelo menos eu já carimbei o passaporte pra ser uma ciclista boa. Pra ser boa, é verdade. Mas enfim, acho que é isso, olhar o copo meio cheio. Claro que teve momentos que, putz, eu tava realmente muito chateada, mas é virar a página também. Você aceita que você tá chateada, vira a página, vamos tentar fazer outra coisa, vamos colocar coisa na sua cabeça pra fazer. Acho que, enfim, você tem maneiras de lidar com essas situações e pra mim, assim, é sempre um teste, sabe? Então, acho que eu passei da melhor forma possível, da forma mais leve possível, e eu espero que alguma hora seja recompensada. Com certeza, já tá sendo. Mas você sabe que você tocou num ponto sobre ser produtiva, independente, porque a sua profissão é ser ciclista. Mas quando você se viu não podendo pedalar, você foi fazer outras coisas que também faz parte da sua profissão, né? Que são as parcerias, enfim, gravar podcast, estar nos lugares, porque no final do dia, Tota, você faz, né, o que você faz, e isso eu acho que é importante você falar um pouco sobre isso, não é só para você, né? Você faz para você porque você quer, mas você também faz para deixar um legado, né? Então, tudo isso que você enxergou é muito importante de você falar, não, eu não tô fazendo só para mim, eu tô fazendo pelo ciclismo,
pelo ciclismo brasileiro, pelas meninas que estão vindo aqui atrás de mim querendo viver esse sonho que eu tô vivendo hoje, não é? É assim, é claro que, como eu falei, óbvio que hoje eu sou a única brasileira lá, mas eu não quero ser. A gente não quer isso. E acho que isso a gente viu muito no mountain bike, né? Tipo assim, o Avancini foi realmente o cara que, fora da curva, que abriu as portas para tantos outros, pro mountain bike brasileiro hoje em dia gigantesco. E a gente quer fazer isso no ciclismo também. Ainda mais o feminino, poxa, que tem... O Brasil é tão grande, e se a gente para pra pensar uma Holanda da vida, uma Itália da vida, do tamanho que é, e a quantidade de talento, o Brasil não precisa ser só o país do futebol. Mas é isso, assim, colocar a cultura da bicicleta, não só pra treinar, mas também como meio de transporte, que uma mão lava a outra, assim. Se você vai pra Holanda, você vê a quantidade de gente que usa bike como meio de transporte e que depois vira a profissão, né? Acho que, se eu não me engano, a Van Vleuten foi isso. Então, ela começou como a bicicleta como meio de transporte indo pra faculdade, enfim, ou trabalho. E aí depois viu que pegou o gosto. A Marlin também foi basicamente muito parecido. Médica, ia pra hospital pedalando. E aí começou a pegar gosto pelo esporte. Então, acho que tem várias maneiras de fomentar o nosso esporte. Hoje em dia eu vi, vários projetos sendo feitos. O SESI entrou agora também no ciclismo feminino. A gente, assim, o Brasil é gigantesco. E a quantidade de talento que eu tenho absoluta certeza que tem aqui dentro assim, no momento é um desperdício, sabe? É verdade. E hoje em dia, você acha que apesar da gente estar crescendo, né, tanto a visibilidade do ciclismo profissional lá fora e aqui no Brasil também, você ainda acha que aqui, para uma ciclista realmente se desenvolver, tem que bater na porta da Europa e ficar lá? Claro, assim, acho que tem, de novo, processos, sabe? Primeiro você aprende aqui no Brasil, acho que tem uma coisa que é importante falar, e que eu aprendi quando eu estive na Europa só, mas é que você tem que falar alguma língua. Porque ali o pelotão, assim, ciclismo é comunicação, né? Total. Então você tem que falar uma língua. E isso é uma dica que eu dou pras meninas até hoje, assim. Precisa falar uma língua. Exato. Precisa falar uma língua pra gente conseguir abrir portas lá. Gente, a Tota, ela arranha. Ela fala inglês, ela fala alemão, ela fala francês. Italiano, e arranha espanhol e arranha italiano. Espanhol, por exemplo, eu não fazia ideia. E aí eu cheguei na Biscaia e tendo que falar espanhol. Exato. Então, assim, jeitinho brasileiro, começou aquele portunhol e tal, e hoje em dia, óbvio, falo espanhol. Mas é isso, assim. A gente precisa, assim, são passos, né? Óbvio que Brasil primeiro conquista as coisas aqui, depois vai para Pan-Americanos, conquista, assim, bons resultados em Pan-Americanos, e aos poucos você vai crescendo e a gente vai abrindo portas. E, obviamente, nunca fechando outra. Meu pai sempre dizia também, Tota, nunca fecha uma porta. Você sempre pode precisar dela. Então, assim, sempre tendo uma boa relação com todo mundo, deixando tudo muito claro. Mas é isso, acho que uma dica que se eu pudesse dar é que aprendam a falar um idioma. Que seja o inglês, pelo menos, no mínimo. Porque ciclismo é comunicação, é trabalho em equipe, e você precisa se comunicar. Boa. Que você sente falta do Brasil morando na Europa? Família, né? Família e amigos. Eu sou uma pessoa muito família. Eu brinco que eu sou uma casa, digamos assim, e a casa não funciona se não tiver um chão, né? E minha família é esse chão. Então, pra eu colocar ali os tijolinhos na minha casa, eu preciso do chão, da minha base. E minha família e os meus amigos são isso. E, enfim, acho que se hoje em dia eu tô onde eu tô, é por conta disso, por conta dessas pessoas todas ao meu redor. Mas assim, claro que você não pode ter tudo, né? E óbvio que eu sou muito feliz na Espanha, me sinto em casa lá. Mas talvez também não valorizaria tanto hoje em dia estar com a minha família se eu estivesse morando aqui, sabe? Uhum. Então hoje em dia, quando eu tô com eles, eu realmente estou com eles. E isso, assim, não tem preço, sabe? Mas acho que talvez hoje em dia eu valorizo muito mais porque eu moro fora. Ai, que legal. Muito bom, né? E vamos voltar um pouquinho no pelotão internacional. Em relação à dinâmica do pelotão feminino. Uhum. Quais são as principais diferenças que você vê aqui no Brasil, num pelotão aqui no Brasil, porque você já correu bastante aqui, e lá na Europa, que realmente faz essa diferença estar lá?
Assim, a quantidade de meninas, o nível que é, né? Assim, mal bem são 150 meninas com um nível muito parecido no pelotão. O trabalho em equipe, são 6, 7 meninas ali, assim, 100% para a equipe. E assim, você faz seu trabalho, depois do seu trabalho, job done, assim, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Esse respeito uma contra a outra, não existe essa, não sei, essa rivalidade fora da pista, sabe? Se respeitar, porque todo mundo tá ali trabalhando, dando seu melhor. É um esporte duro, mal bem, né? Porque por mais que seja coletivo, você treina muito sozinha, você passa 5, 6 horas, sua própria cabeça ali falando com você. Então é um esporte muito duro. Você precisa estar muito bem mentalmente pra conseguir entregar nos treinos também. Eu brinco que, assim, claro que estar no estado de flow, por exemplo, é muito bom. Mas você não consegue estar no estado de flow se você não tá bem mentalmente. Uhum. Acho que hoje em dia a gente começou no ciclismo muito pelo esse estado de flow, né? De tipo, cara, quando você tá ali, as montanhas, o vento na cara, você fala assim, nossa, que maravilha tudo isso. Mas não é sempre assim. E, enfim, a gente que usa isso também como uma profissão, grande maioria das vezes não é Você maravilha, exato, sabe? Você tá ali na pressão, Exato, na tensão. exatamente. Então tá todo mundo dividindo o mesmo trabalho, tá todo mundo assim. Eu brinco que, por exemplo, a Marianne Vos, que assim, pra mim é a GOAT das GOATs, ela assim, de uma humildade, sabe? Então acho que pequenas coisas, assim, nível técnico, a quantidade de meninas, o percurso também, obviamente. Aqui a gente pedala em um circuito de 2 km lá, a gente usa a estrada inteira, sai de um lugar pro outro. Como que você vai preparar as júniores ou até a elite para um mundial se você faz corridas de 2 km aqui? Sim, fica difícil, bem difícil. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do pelotão, porque a gente assistiu, acompanhou você no Tour de France, acompanhamos no Giro de Itália, menos, né, mas mais no Tour de France. E a gente sempre vê uns comentários de gente que não conhece do ciclismo, Sim. que não entende do ciclismo, não entende a importância do seu papel ali na Movistar, como a ciclista de confiança da Marlen, e às vezes fala assim, mas o que ela fez? O que ela ganhou? Não ganhou nada, né? E não entende a grandiosidade que é estar ali representando o Brasil e fazendo aquele trabalho de confiança que você conquistou na equipe. Conta pra gente, conta pra galera que ainda não entende tanto como funciona essa dinâmica, assim, qual é o seu papel dentro da Movistar? Então, basicamente o ciclismo de estrada eu brinco que é um pouco de um jogo de xadrez, né? A gente tem a líder, que é a nossa rainha, que a gente tem que trabalhar pra ela. E aí existe, que nem no futebol, um capitão. Pessoa que é a voz do diretor dentro do pelotão. Então, a gente tem um rádio de comunicação, pra quem não sabe. Tem 2 diretores no carro. E eles vão passando as informações da corrida ou informação técnica nos rádios. E eu, hoje em dia, sou aquela pessoa que sou a voz deles ali dentro. Então, se a gente precisa de alguma tomada de decisão, a gente precisa manter a equipe unida. Se a Marlen ou a Liane precisam de alguma coisa, eu sou aquela pessoa que podem contar com. Eles vão falar com você no rádio. Exato. O que foi interessante é que, assim, com 2 meses de equipe, vieram me falar que eu ia ser capitã de estrada na Volta da Espanha. O que é mais interessante é que, assim, minha primeira corrida da vida na Europa foi a Volta da Espanha. E aí, 2 anos depois, eu tava indo largar a Volta da Espanha como capitã da estrada numa equipe World Tour, né? Que é basicamente você tá jogando no Real Madrid, no Barcelona. E assim, a pressão surreal. Eu mesma colocando a pressão, claro, eles não esperavam nada, era a minha primeira vez. Uma pressão surreal em mim. E assim, um estresse absurdo, né? Da minha parte. E aí, assim, eu sempre levei o estresse como uma forma, assim, tipo, algo ruim. Só que você já viu alguém performar sem um dado nível de estresse? Não existe. Nunca vi. Então, eu fui começando a aprender esse ano, tipo, a lidar com esse estresse também durante a competição, o foco durante a competição. Hoje em dia eu divido, equipe com a Marlen, que é campeã
mundial, medalhista olímpica, a Liane também, que, poxa, 4ª mundial, já, assim, ganhou várias coisas. E eu vejo que eu ficava pensando assim, o que essas meninas vão me escutar? Tipo assim, por que elas me escutariam, sabe? Assim, essas meninas estão há 10, 15 anos no pelotão, o que elas vão me escutar? E aí, eu comecei a fazer essa pergunta na minha cabeça de, putz, o que eu tenho diferente? O que eu posso ajudar e adicionar naquilo dali? Porque, mal bem, você ser uma capitã de estrada, você recebe esse papel, normalmente, quando você tem experiência, claro, né? Quando você tem anos daquilo dali, enfim. E eu tinha 2 meses de Movistar e 2 anos de pelotão profissional. E aí, eu comecei a fazer essa pergunta pra mim mesma, assim, várias vezes. Perguntei pra algumas, tipo assim, o que você vê em mim? E elas falaram assim, poxa, Tota, você passa muito confiança. E clareza, e leveza. E aí eu comecei a perceber que liderança, não necessariamente você precisa ser mais experiente pra aquilo dali. Você tem que ter clareza, ajudar a... Porque mal bem o ciclismo é um esporte coletivo, né? Mal bem não, é um esporte coletivo. Então, que cada peça daquele quebra-cabeça encaixasse da melhor maneira possível. E aí eu comecei a entender e compreender qual era o meu papel ali dentro. E hoje em dia, claro, poxa, eu sou muito grata pela oportunidade que eles estão me dando. O Giro da Itália também, capitã da estrada, Tour de France, capitã da estrada. Então, assim, claro que eu jamais imaginaria que em um ano tudo isso fosse acontecendo, mas também aceitei da melhor maneira possível. Hoje em dia, poxa, eu tenho a Marlene como uma super amiga também. Dividi vários training camps com ela, fui pra casa dela, e sempre também, uma curiosidade, eu sempre pensava assim, poxa, o que essas meninas, assim, fora da curva fazem diferente de mim? O que elas comem, né? Exato, assim, nossa, que bom que eu Como vou na elas casa dormem? dela, vamos ver o que ela faz e tal, que uma coisa é você tá dividindo no training camp com a equipe, as 20 meninas lá, e outra coisa é você tá ali na casa da menina. E aí, Aí conta. eu cheguei lá, fazem nada diferente. Eu assim, caraca, são pessoas normais, sabe? Com humildade. E isso me abriu também muitos olhos. Porque, assim, no final das contas, eu não me considero a pessoa mais talentosa do mundo. Eu acho que eu trabalho pra caramba pra estar onde eu tô. E é isso, acho que você tem que ter constância. A gente vive num ambiente do imediatismo, né? De querer tudo pra cima da hora. E as coisas demoram. Então a gente tem que ter paciência. Claro que eu recebi esse papel de forma muito rápida, mas eu também sei que eu tenho um processo para amadurecer nesse papel também. Então tem muitos pontos que eu preciso melhorar, inclusive reuniões que a gente já teve, de pontos que talvez eu possa melhorar nesse meu papel hoje em dia de capitã. E é isso, também me descobrindo nesse mundo. Legal. Mas eu nunca te vi uma pessoa muito imediatista, sabia? Não. Eu nunca te vi com essa ansiedade de precisa ser agora, precisa ser já. Eu sempre tive tão consciente, assim, do... Sim, tanto que eu sempre falava, não sei se você lembra, eu falava assim, não tenho pressa, mas eu sei onde eu quero chegar. Exato. Até porque, assim... E aí, enfim, vou sair um pouco do ciclismo. Poxa, tem presidentes de países com 35 anos de idade e outros com 70 anos de idade, sabe? Uhum. Então, cada um tem seu timing ali. Então, bom, e isso eu também falo assim, poxa, a Annemiek van Vleuten começou com, sei lá, 25 anos de idade. Então, não quer dizer muita coisa, sabe? Velha, né? Vamos dizer assim, pro ciclismo. Então, enfim, cada um tem seu timing, você não tem que ficar comparando com as outras meninas. Claro que as coisas aconteceram muito rápidas comigo, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que, assim... As coisas grandes demoram e, enfim. Tem o tempo, né? É isso. Tempo de ser. Você acha que a disciplina é mais importante que a motivação? Com certeza. Até porque eu não acordo todo dia motivada. Inclusive, se tá um dia, assim, chuvoso, eu olho e falo assim, caraca... Hoje é aquele dia que, por que eu sou atleta profissional? Por que eu escolhi isso pra minha vida? E aí meu pai, vou mencionar ele de novo, sempre falava assim, não tem tempo ruim, tem que trabalhar. E aí, curioso que, tipo, um dia desses, estava chovendo pra caramba, e ele assim, mas Tota, você vai sair pra treinar? Eu assim, pai, não tem tempo ruim, tem que trabalhar. Então, é um pouco disso, assim, claro que eu estou motivada, por exemplo... Eu estou numa fase muito motivada, mas tem fases que eu não tô tão motivada quanto. E, enfim, você não acorda todos os dias indo pro escritório pra trabalhar super motivada. E é a mesma coisa. Eu tenho que sentar ali na bicicleta, meu escritório. Tem que fazer. Tem que fazer.
Tem que fazer o que tem que ser Até porque feito. tem gente pagando meu salário, tem pessoas esperando resultado, eu tenho que estar no peso de competição, tenho que medir minha comida. Então, assim, não tem muito pra onde fugir, não. E, Tota, você acha que nos últimos anos, falando dos anos que você já está lá na Europa, onde você mais evoluiu? Foi fisicamente ou foi de experiência ou mentalmente falando? Acho que um pouco de tudo, assim. Claro que fisicamente também eu dei um grande salto, mas muito pelo fato de olhar outras áreas da minha vida hoje em dia. Então, alimentação, o sono, o que eu tô fazendo depois de um treino, por exemplo. Poxa, depois de um treino eu tenho que ficar quieta, sem fazer muita coisa, tranquila, recuperando, comendo bem. Hoje em dia eu como muito mais que antigamente. Volta e meia, meus pais olham o meu prato e falam assim, mas Tota, tá certo isso daí? Eu assim, gente, eu pesei 500 gramas de arroz, meio quilo de macarrão. Mas enfim, foram coisas que eu fui aprendendo aos poucos. Mentalmente também, né? Senti que eu faço parte daquele ambiente hoje em dia. É um trabalho que a gente vem fazendo durante 3 anos com a Carla. Então, assim, situações, assim... Claro que fisicamente, acho que talvez tenha sido a maior coisa, mas muito por várias pequenas coisas em volta, sabe? Ontem no pedal que a gente estava falando um pouco sobre... o quão cansativo é mentalmente você correr uma volta, Sim. né? Além do físico, por causa de logística, por causa de um monte de coisa, do ambiente ali. Conta um pouco pra gente então, como porque que é isso. acaba que assim, numa prova de um dia, você precisa ficar focado ali 100% em um dia, e depois você dá uma relaxada. E num Tour de France, que assim, é uma... Assim, pressão absurda dos patrocinadores também, da mídia, mal ou bem assim... Quando eu falo que eu sou ciclista profissional, não me perguntam se eu fui para as Olimpíadas, me perguntam se eu já corri o Tour de France, né? Então, o Tour de France é gigantesco. São 9 dias de puro estresse. Você é o dia inteiro pensando na prova, no dia seguinte, como que foi o dia de hoje, reuniões para lá, reuniões para cá. Então, basicamente, vou falar um dia normal de uma prova por etapa. A gente acorda umas 7, 8 da manhã, toma café, dá uma estudada no percurso, e aí vamos pra corrida. Antes da corrida a gente tem uma reunião pra traçar os objetivos do dia. Depois da corrida a gente corre. Depois da corrida temos uma segunda reunião de feedback pra ver o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim. E isso já é tipo 4, 5 horas da tarde. Você vai pra massagem ali, ainda assim pensando um pouco na reunião, como é que vai ser no dia de amanhã. Você janta, obviamente também conversando um pouco sobre a corrida. Dorme e acorda no dia seguinte e faz tudo igual. Faz tudo de novo. Então, e quando tem o deslocamento? o deslocamento normalmente são de tipo 1 ou 2 horas. Tá. Logo depois da prova. E aí a gente ou faz a reunião antes do deslocamento ou depois à noite. Mas enfim, e aí hoje em dia, óbvio, depois de tanto correr... voltas, eu comecei a aprender estratégias de, eu preciso de um momento pra me desligar. Até porque eu preciso do momento pra dar uma recarregada mentalmente, sabe? Porque mal bem na corrida, hoje em dia, e eu com esse papel de capitã, minha atenção é muito pra fora. Eu não consigo muito ficar pra dentro, sabe? Então é aquela atenção olhando pra tudo. Lendo a corrida, vendo cadê as meninas, como que tá o rádio de comunicação, como que tá os diretores. Então isso cansa, óbvio. Não só o corpo, né? Exato. Então por mais que você tá ali sofrendo numa subida, você ainda tá pensando o que tá acontecendo ali, sabe? Mas eu tracei estratégias. Por exemplo, hoje em dia quando eu escuto música, depois da corrida é música sem letra. Música só instrumental. Exato. Música que me acalma, que eu tento dar uma desligada. Coisas bobas, assim, talvez ler um livro ou até assistir uma série no Netflix que eu não preciso pensar. Uhum. Descansar, sabe? O cérebro total. Ver uma coisa boba, tipo Emily in Paris, sabe? Uma coisa boba, assim, pra realmente não pensar em nada. De repente falar com meus pais e pedir pra não falar sobre ciclismo, ou falar com alguma amiga minha que não é muito do ciclismo. Que não pergunte como foi a prova. Exatamente. Então essas pequenas estratégias que eu adotei e que me ajudam, mas claro que assim, de novo, você vai ter um estresse, claro que você tenta ali diminuir o máximo possível esse estresse, chegar ali no limite,
Mas você vai ter, e até porque você não performa se você não tiver um dado nível de estresse. Muito bom. Vou levar isso. Mas é verdade. Porque acho que a gente sempre... A gente fica se cobrando não ser estressada, exato, né? Não ter esse exatamente. estresse. Mas a gente precisa ter um dado nível de estresse. Você só performa se tiver. Aquela pressãozinha a mais, ou sei lá, você precisa entregar aquela um trabalho. Ali. Exato, claro. Se você tá ali na zona de conforto, poxa, bom vivan, você não vai performar. É verdade. Ô, Tota, e os números? Vocês que colocam... Eu sempre tive essa curiosidade. Não, a gente coloca tudo. Vocês, cada uma coloca o seu e sua suplementação, vocês que preparam todas? Não, suplementação pós-corrida já tá tudo, tipo, com o nosso nome e tal. A gente chega depois da corrida e já come. Toma o nosso shake, aí tem o nosso Tupperware com o nosso separado. nome, exato. Tudo pesadinho, maravilhoso. Agora, os géis que a gente quer, a gente escolhe. A gente tem um aplicativo de nutrição que fala assim, Tota, você vai ter que comer 120 gramas por hora nessa etapa. E aí eu vou lá, tem uma gaveta com todos os géis possíveis. Eles mandam, assim, também um plano de, tipo, onde é que vão ser os abastecimentos durante a corrida. E aí a gente pode escolher. E também café da manhã a mesma coisa, almoço também, a gente pode escolher, a gente tem, claro, o plano que a gente tem que comer de carboidrato, de proteína, de gordura, e aí a gente escolhe o que a gente quer, se eu quero arroz hoje, se eu quero pão, enfim, qualquer coisa. E em média você consome 120 por hora? Em etapas duras, sim. Etapas planas, 90. Bom, hein? Mas tudo foi um treino. Até hoje, assim, por exemplo... fiquei 6 semanas sem treinar. Chegar hoje em dia 90 já é um pouco difícil. E aí você tem que ir voltando aos poucos, a quantidade, até assim, almoçar, jantar, é como se o nosso estômago fosse diminuindo um pouco, sabe? Mas eu sempre falo que assim, para um carro andar, você precisa dar gasolina. Se você não der gasolina, o carro vai ficar no modo economia de energia o tempo inteiro. Pode ser o melhor carro do mundo, né? Exato. Vai ficar ali na reserva o tempo inteiro. A gente falou disso ontem, né? O que mais te impressionou na primeira participação que você teve no tour? Foi a velocidade do pelotão, a organização, a mídia em cima, porque eu, humildemente, corri uma vez a volta da Costa Rica, que era bem pequenininha, e lá ninguém sabia quem era a gente, mas todo mundo ia lá pedir autógrafo, porque estava dentro de uma prova, o CI organizada, né, com ranking e tal. O que para você foi mais impressionante quando você participou? Sabe que assim... Eu tava muito nervosa pro tour, porque todo mundo me dizia que, poxa, Tota, muito bacana, você correu volta, giro, mas o tour é o tour. E assim, eu corri Olimpíadas também, mas o tour é o tour. Paris, né? Paris, 2024, mas o tour é o tour. E eu tava assim, tô curiosa pra ver o que é o tour. E Gi, assim, é gigantesco. E não só dentro, como fora. Tipo... Aquilo, assim, pessoas me perguntam se eu já corri o Tour de France e, sei lá, minhas amigas que nunca pegaram uma bicicleta, sabe? Não sabe nem o que é. Exato. Direito. Então, todo mundo sabe o que é o Tour de France. E isso, assim, talvez o Tour saia um pouco da bolha do ciclismo. Então, mais mídia vindo, a quantidade de gente no percurso. Poxa, a quantidade também de brasileiros que estavam ali era incrível. É engraçado que a Marlene e a Liane também ficavam assim, gente... Toda de quantidade de brasileiro, assim, eu também não sei. Assim, tem brasileiro em tudo quanto é lugar. E eu amo isso. Tipo, eu sou uma brasileira com muito orgulho. Mas acho que é um pouco disso, assim. Claro que todo mundo tá ali. Como é, assim, o maior evento do ciclismo, tá todo mundo ali, assim, no pico de forma física. Então, a gente anda uns 2 km por hora a mais do que em Andaria todas as outras normalmente. corridas. Exato. O estresse, na parte neutralizada, por exemplo, é um estresse. Todo mundo quer estar ali na frente, porque ninguém quer cair, nada disso. Então, assim, até a parte neutralizada, que é uma parte da corrida que, assim, você vai conversando um pouco, vai falando com as outras meninas das outras equipes. Não tinha isso. Era assim, todo mundo focada naquilo dali. Acelerando. Exato. Então, um pouco tudo, assim, o quão grande é o Tour e como ele sai da bolha do ciclismo. E é isso, assim, eu participei, corri as Olimpíadas ano passado, e claro, é gigantesco, mas o Tour é o Tour. É diferente, né? É diferente. Até porque Olimpíadas não tem, assim, tem equipe, porque tem os países, mas menos, né? Não, e fora que Você assim... não acha que é menos? A Holanda, por exemplo, que é um dos... acho que pra mim é o país mais forte no ciclismo feminino. Para as Olimpíadas você pode levar 4 meninas.
Pra um Tour de France, tá todos os melhores ciclistas do mundo ali. Então tem as 10, 15 holandesas ali. Então, assim, o start list de um Tour é muito mais forte do que um start list de umas Olimpíadas. É verdade. E como que você administra o cansaço? A gente fala que o corpo ele se adapta no decorrer dos dias, né? Mas, assim, depois de uma etapa muito longa, muito dura, como que você faz para administrar esse cansaço? Eu não acho que o corpo se adapta, não. Você fica ali, você fica com uma fadiga nas pernas surreal. Mas você tem que pensar, se eu tô ferrada, tá todo mundo. E eu acho que é um pouco disso. Aí vem a cabeça de tipo, poxa, agora é a hora de sofrer e aguentar sofrer. Aguentar pedalar com as pernas completamente fadigadas. E, na minha opinião, e assim, é algo que a gente vem me conhecendo um pouco pra entender meu perfil de ciclista, eu gosto disso. É onde tá todo mundo ferradona, é todo mundo basicamente o mesmo nível. Quem tá comendo direito, também isso conta muito. Quem tá dormindo direito, conta bastante. Porque no final das contas, se uma prova de 9 dias, você dorme 7 horas ao invés de 8, a menina que dormiu 8 tem 9 horas de sono a mais. Então, poxa, isso pra recuperação é surreal. Maravilhoso. Então, um pouco disso, assim... Eu, no último dia do tour, tava completamente acabada, inchada, enfim. E foi um desempenho maravilhoso que você teve no último dia do tour. Então, assim, foi o que me surpreendeu, sabe? Eu nunca tinha corrido 9 dias. Mas é isso, acho que a volta não só é a parte da bicicleta, como também tudo em volta ali, sabe? Então, eu não acho que o corpo se acostuma, mas, assim, você só aprende a administrar aquilo. A tá pedalando mesmo na osmose. Fadigada, exato. Você olha pro lado e você fala assim, nossa, essa daí tá sofrendo. Você olha pro outro, nossa, tá sofrendo. Aí você olha pra você mesmo e você fala assim, caraca, a situação tá difícil. Maravilhoso. E medo? Você tem algum medo real, assim, numa prova, de cair, de não conseguir? Você tem algum tipo de medo que você tem que trabalhar? Eu tenho medos bobos. Eu brinco que eu sou uma pessoa super hipocondríaca, então qualquer coisinha eu acho que é tipo uma coisa séria. Nossa, eu sou igual a você, Tota. Exato, eu começo a pesquisar no chat GPT eu pra também. ver o que é. O olho tá exato. Coisando diferente. Peraí, deixa eu ver o que é esse espasmo aqui. Isso é uma doença grave. Sim. Mas assim, claro que eu tenho anseios, ansiedades. Só que isso acho que talvez é a vida adulta, né? E eu tô entrando na vida adulta tem, sei lá, 4 anos, 5 anos. Eu falo pro meu pai, quando eu tenho uma pequena chateação, eu converso com ele, falo assim, não, pai, eu tô com isso, não tô conseguindo dormir direito, que eu tô pensando nisso. E ele, Tota, relaxa, isso é uma pequena chateação. Isso é verdade, porque assim... Nossa, seu pai é muito maravilhoso, né? Ele é demais. Porque é verdade, assim, poxa, tem tanta gente com um problema, com realmente medos, anseios e tal... e as minhas coisas são pequenas, sabe? Pequenas chateações da vida que eu tô aprendendo a lidar com elas. Tudo aconteceu na minha vida muito rápido também. Então, claro que essa coisa do estresse, por exemplo, é algo novo. Pessoas esperando que eu performe também é algo novo. Então, eu tô aprendendo a lidar com esse estresse, com gerenciar expectativas. A sua e a dos Exato. outros, né? E assim, cá entre nós é muito mais a minha do que dos outros, sabe? Ontem eu tava até fazendo um desenho sobre minha vida. E aí, tipo, juntei tudo da minha vida. Desenho mesmo? Desenho. Exato, a minha casinha, que sou eu, com a base da minha família, o chão, que é a minha família. Enfim, todas as pessoas em volta que me ajudam. E aí, dentro dessa bolha gigantesca, eu botei expectativa pequenininha. Porque a expectativa dos outros assim, a minha expectativa é tão maior que a dos outros fica pequena. Outros. A minha pressão em mim mesma é tão maior que a dos outros que o resto fica pequeno. Muito bom. Você tem alguma superstição? Tenho. De falar com meus pais antes da corrida. De dizer que eu amo eles sempre. Ai, como ela é maravilhosa, gente. E agradecer, tipo, sempre antes de sair pra correr, eu agradeço pela oportunidade. Eu sou uma pessoa de fé, independente de religião. Eu gosto de ter algo que eu me sustente, sabe? Físico? Não, assim, mental, mental, sabe? Tipo, saber que tem algo maior me protegendo, digamos assim. Enfim, isso é algo pessoal meu, que eu gosto de... Me sinto mais segura dessa maneira. Então, enfim, agradecer sempre a vida, ter essa gratidão
no coração. Muito bom. O Ayrton Senna tinha sonhos simples, que ele não conseguiu realizar, né? Quais sonhos que você tem que vão além do ciclismo? Então, eu tenho essa lista com todas as coisas que eu quero cumprir. E aí, obviamente, nessa lista tem as coisas fora da bicicleta. E óbvio que, assim, não é tão fora da bicicleta, porque mal bem entra ali o ciclismo junto. E aí, a primeira, obviamente, é fomentar o ciclismo no Brasil. Isso é algo que eu quero muito. E, de certa forma, eu espero que eu esteja ali plantando um pouco, mas eu quero algo muito maior, um projeto muito maior, que aos poucos a gente está desenvolvendo. Ser feliz, porque... e ser feliz com coisas pequenas, sabe? Da vida. De novo, hoje em dia que eu moro fora, eu consigo valorizar mais essas coisas. Então, poxa, chegar de volta em casa com a minha família, almoçar com eles, fazer uma rodinha de samba com eles, um churrasco com eles. Me convida. Então, essas pequenas coisas, assim, esses pequenos prazeres da vida, que eu sou muito feliz e grata por ter essa oportunidade. E é isso, ser feliz no que eu faço e com a minha família, com os meus amigos. Aquela frase, né? Feliz no simples, agora, que tá na moda. Mas é isso. Porque assim, enfim, você pode ter o dinheiro que for, mas dinheiro não compra felicidade. É verdade. Ô, Tota, e qual foi a etapa ou prova mais importante da sua vida até hoje? Sim, que mais me marcou, claro que Olimpíadas e Tour, pelo evento que foram, assim, checks na minha lista de putz, realizei um sonho. E assim, gigantesco. Claro, hoje em dia eu sou uma atleta olímpica, isso é surreal pra mim. Mas eu perdi minha avó ano passado. E eu sempre fui muito próxima dela. E eu tive que competir uma corrida enquanto eles estavam no enterro. E assim, eu nunca tinha perdido alguém tão próximo. Então, eu realmente estava de luto, assim, luto firme, poxa, nos dias anteriores não consegui treinar direito, chorando horrores, eu longe da minha família. Sozinha lá. Sozinha. Então, assim, foi meu primeiro, realmente, luto, de verdade. E, poxa, Gi, competir com o luto que eu tava, foi a coisa mais difícil que já aconteceu na minha vida. Claro que, assim, minha vida é curta, eu tenho 25 anos de idade, tem pessoas com outros problemas muito maiores que o meu, mas foi muito importante pra mim viver aquilo, pra mostrar que, primeiro, que, assim, eu tenho muita sorte da família que eu tenho, de ter tanta gente ao meu redor. De novo, eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. E, poxa, eu pude viver tanto com a minha avó e que eu sabia que eu tava celebrando ela de certa maneira. Hoje em dia, assim, quase todas as corridas depende do quão perigosa é a corrida, mas eu tô correndo com o anel dela, que as minhas tias me deram. Por isso que você tá com esse anel. Sim. O tempo todo. Que minhas tias me deram. E a minha maneira de estar conectada com ela foi assim, eu chorava durante a corrida. Fiz até uma boa corrida, porque eu acho que ela tava me dando forças, mas ter passado por esse luto, trabalhando, estando lá, talvez tenha sido o dia, assim, mais marcante dessa minha curta carreira. Que gostoso. Sabe que você tem o privilégio de ter uma família como a sua, mas eles também têm o privilégio de ter você na vida deles, porque você é muito especial. Obrigada. Assim, eu brinco que se eu sou o que eu sou é porque tem muita gente por perto que me ensinou e que me fez ser quem eu sou hoje em dia, sabe? Sim. Mas se você não tivesse essa essência dentro de você, né? Não. Assim, enfim, acho que também as pessoas que eu tenho são tão boas em volta de mim que eu olho e falo assim, putz, eu quero ser tão boa quanto, sabe? Enfim, a nossa história também é bizarra. A gente viveu muita coisa juntas, eu vivi muita coisa, aprendi muita coisa assim, é uma curiosidade minha, que eu não sei se você sabe, eu não gostava de dormir fora. E quando eu entrei na Lulu 5, eu ainda tinha aquele receio de dormir fora. Porque, sei lá, não era confortável. E eu tinha que dormir fora pra viver o que eu queria. Então, realmente, assim, eu passei essa barreira por conta da Lulu 5, por exemplo. Então, assim... Você lembra a gente lá no torneio de verão? Exato, foi a minha primeira... Assim, claro que eu já tinha dormido fora antes, mas de fato, tipo, viajar vários dias, eu acho que foi a minha primeira vez. Foi. Então, assim, vivi Dormir na beliche. Poxa, vivi muita coisa muito importante na minha vida por conta da Lulu 5 e por conta de você.
Então, muito obrigada também. Linda. Maravilhoso. Bom, peraí, deixa eu ver que eu não posso me perder nas minhas perguntas aqui. Alguma coisa que você acredita que as pessoas não veem no ciclismo profissional, mas que faz toda a diferença no seu desempenho? Você falou de sono, de alimentação, mas tem mais alguma coisa? Você acha realmente, você, no seu treinamento, todo mundo tá falando de Z2, né, de fazer treinos em Z2, de endurance, de horas de selim, é isso mesmo? O que você faz? Eu acho diferente que, que a gente não faz? Não, acho que assim, o básico funciona, sabe? Eu vejo muita gente, tipo, treinando, pensando em quilojoules, em não comer até certa hora do treino. Eu nunca fiz isso na minha vida. Até hoje, também a gente não faz. É o básico, funciona. Claro que é muito difícil você comparar a rotina de um atleta com a rotina de uma pessoa amadora, que trabalha e fica, às vezes, horas em pé, sabe? Não tem recuperação, você não consegue treinar. Uma pessoa amadora não dá pra treinar 20 horas por semana, sabe? Mesmo que ela tenha esse tempo, a recuperação não é a mesma. Não é. Então, acho que esses pequenos cuidados, sabe? Hoje em dia, claro que eu faço 20, 25, 30 horas por semana, de vez em quando, mas, assim, minha vida inteira é em torno disso, sabe? Gira em torno disso. Então, pra mim, a recuperação talvez seja a chave na hora de, assim, performar. E aceitar que tem dias que você tem que descansar. E isso eu aprendi, eu não descansava, gente, tipo assim, volta e meia, hoje em dia meu treinador me passa 2 dias off. E eu fico olhando e falo assim, cara, eu vou perder forma física. Mas 2 dias off não perde forma física, sabe? Então essas pequenas coisas, tipo, antigamente, day off pra mim, eu odiava. Hoje em dia eu adoro, porque é uma forma de desligar do ciclismo. Então é um dia tentando não pensar nisso, sabe? Então, pequenas coisas do mundo do ciclismo em geral, sabe? Tentar me desligar desse mundo de vez em quando. Até porque, não sei você, por exemplo, se fim de semana você tenta se desligar. Você não consegue, mas enfim. Domingo você tenta desligar. Eu não consigo. Você tenta se desligar um pouco do trabalho. Sim. Você chega a segunda, óbvio que segunda-feira é aquele dia meio chato e tal. Mas você tá muito mais motivado e, tipo, com energia pra dar o seu 100% ali no trabalho. Verdade. Então é um pouco disso. O day off também é muito importante. Os amadores têm que lembrar que eles não recuperam como a gente. Então tem que ter realmente esse day off. As férias também. Inclusive, outro dia eu tava conversando com o Fabrício Braga, cardiologista do laboratório lá no Rio. E a gente tava comentando sobre miocardite, doenças no coração, stent. E uma das coisas que ele me falou que tem muita gente com problema no coração, atleta de endurance, porque não sabe descansar. Então, óbvio, o coração é um músculo, né? Então, quando você começa a treinar horas, você vai crescendo esse coração. Então, ele vai ficando cada vez mais estressado. Então, você precisa ter um momento, você dá aquele relax, sabe? Dá aquela diminuída no coração. Hoje em dia, óbvio, meu coração é maior do que uma pessoa normal, claro, porque, poxa, eu treino horas e horas por semana. Mas também no final da temporada, eu fico 2, 3 semanas sem treinar nada, sem nenhuma atividade física, pra realmente desestressar meu coração e recomeçar tudo do zero. Enfim, acho que o descanso é muito importante. Perfeito. E você já falou de quem te inspira, eu já entendi que tem muito do Bernardinho, da família, mas tem alguma ciclista que você olha assim e fale, um dia eu quero chegar lá? No nível, assim? Eu não diria... claro que chegar lá, sim, óbvio. Poxa, eu adoraria ser uma Marianne Vos, mas aí sendo bem realista, Marianne Vos só existe uma. Só existe ela, verdade. Mas a forma que ela é no pelotão, poxa, ela é assim, pra mim ela é greatest of all time, tipo, pra mim é assim, a top das tops das tops. Em tudo, né? Em tudo. Mais de 250 vitórias na carreira. Isso significa, em média, 15 vitórias por ano, sendo que nos últimos anos de carreira dela, ela ganhou muito menos. Sim, então, vamos supor que no auge dela, ela ganhava quase 30 corridas no ano. E a forma que ela é no pelotão, mega tranquila, você esquece que ela tá ali no pelotão, muito respeitosa. Então, enfim, acho que é uma pessoa que eu admiro muito. Legal. E aí, vamos falar um pouco de polêmica, rapidinho, vai, se você quiser falar. Esse Tour de France, a gente teve uma polêmica em torno da Pauline, da forma dela. E vários comentários até no pelotão do tanto que ela emagreceu para poder chegar na melhor forma dela no Tour e ganhar o Tour.
E aí a gente viu algumas críticas até das ciclistas do pelotão World Sim. Tour. O que você pensa sobre isso? É difícil falar, porque assim, claro que não é um bom exemplo, e nunca vai ser. Até porque da forma que ela fez também não era saudável. Então ela, tipo, emagreceu, parou de comer total, emagreceu 5 quilos do nada pra chegar ali no Tour. Foi um risco que ela tomou, sabe? Sim. E que não é saudável. Mas Poderia a gente dar sabe... muito errado. Sim, exato. E Tanto que, acabou tipo dando assim, certo. os diretores da Visma não sabiam o que esperar. Mas a gente sabe também que alta performance não é saudável. Então, um atleta profissional não é, assim, saudável. O que a gente faz não faz bem pra saúde. Sim, é verdade. E, mal ou bem, o trabalho dela é ganhar o Tour de France. Então, se tem que fazer isso pra ganhar um Tour de France, é o que é, sabe? Claro que não é um bom exemplo, eu espero que ninguém siga o exemplo dela, porque não é. O meu receio é mais pelas novas gerações de olhar e falar assim, putz, então eu tenho que estar magra pra ganhar. Mas aí você pode ver, ela na Paris-Roubaix tava 0 magra e ganhou a Paris-Roubaix. Então, claro que também depende muito da corrida. E essas pessoas estão, assim, em voltas de, assim, tanta gente, tanto médico, nutricionista, olhando se tá menstruando, se não tá, que realmente é um caso à parte, digamos assim. E claro, poxa, ela é medalhista olímpica, campeã mundial de tudo quanto é coisa. De tudo que ela já fez, né? Exato. Então, mal ou bem, ela sabe o que ela tá fazendo. Por mais que tenha um risco, o trabalho dela era ganhar o Tour de France, então ela ganhou. Mas ela mesma falou que ela não é um exemplo para isso. E que ela não seja, porque não é saudável. Legal. Tanto que agora, hoje em dia, ela já tá, acho que 10 quilos mais pesado que antes. Então, você tem que jogar um pouco com isso. A gente joga muito. Eu, por exemplo, quando eu não tô competindo, eu tô sempre 3 quilos mais pesada do que no meu peso de competição. A gente sempre olhando menstruação também, que é um sinal de saúde. Então, se você não tá menstruando, algo está errado no seu corpo. E isso dentro da equipe, é algo muito conversado. Não pode não menstruar. Enfim, assim... É delicado, mas ao mesmo tempo é o trabalho dela. Uhum. É compreensível, vamos dizer. É o trabalho dela, sabe? Ela ganhou o Tour Ela de fez o que France. tinha que fazer. Exato. Pra ela. Sim. Que funcionou. Mas que, novamente, não é saudável. Tá. Se você tivesse que escolher uma prova pra ganhar ano que vem. Uma etapa. Ano que vem, uma etapa do Tour de France. Uma etapa do Tour de France. Sim. Seria essa. Sim. Já tá respondido. Sim. E vai ganhar. Tomara, não sei se ano que vem, mas eu vou ganhar alguma hora. Um dia você vai ganhar. Sim. Giro rápido aqui agora. Antes de finalizar, eu quero que você conte aquela história. Tô até, Que é uma história muito engraçada que a galera precisa conhecer do macaco. Sabia que você ia falar. Eu amo essa história do macaco. Mas é que é surreal mesmo, e eu esqueço dela. Conta. Então, bom, sei lá, uns 4 anos atrás, tava pedalando, tava com a chave do carro, a minha identidade e meu telefone no bolso. Só que eu sempre levava num ziploc, assim, a minha chavinha e minha identidade. Minha mãe sempre fala assim, não, você tem que pedalar com a identidade. Aviso, é importante. E aí, não sei por que caiu esse meu saquinho. E perdi a chave do carro e a identidade. Liguei pros meus pais e falei assim, gente, perdi a chave do carro, sei lá o quê. Aí manda fazer uma nova chave, me buscam lá pra pegar o carro, enfim, aquele auê todo, vocês sabem. Um ano depois... Um ano. Tô assim, em casa, eu recebo uma mensagem pelo Facebook. Tudo bem, encontrei sua identidade e sua chave num saquinho. E aí o cara manda um vídeo. E é um vídeo de um macaco segurando o saquinho com as coisas. Lá na mesa, né? Exato. Eu tenho que encontrar esse vídeo. Você me mandou esse vídeo. E aí, exato. Lugar. E aí eu assim, cara, não é possível, deve ser mentira. Sei lá, um trote. Um trote. Assim, exato. Aí eu pedi pra mandar a identidade, mandar a foto. E realmente era eu. Então eu peguei, depois de 1 ano, a identidade e a chave do carro. Com o macaco. Com o macaco. Um vídeo do macaco segurando assim na árvore o saquinho. Essa história é muito boa. Qual foi... Qual conselho você daria pra alguém que queira seguir o que você tá seguindo hoje, o caminho que você tá trilhando hoje? Não ter pressa, ter gente boas ao redor.
E realmente não ter pressa, assim. Acho que a gente vive num mundo muito imediato, falei e repito. Então, que querem as coisas muito pra cima da hora. E sucesso leva tempo. Demora bastante. Muitas vezes você vai ficar batendo ali na pedra o tempo inteiro e você não vai viver uma rachadura. E depois, sei lá, 3, 4 mil tacados ali na pedra, vai começar a rachar ou do nada vai rachar, sabe? Então, é isso. Não ter pressa, fazer as coisas bem feitas, que enfim, aos poucos os resultados são colhidos. Vão acontecendo, né? Totinha, giro rápido agora. Montanha ou sprint? Montanha. Que dúvida, né? Fuga ou perseguição? Fuga. Por perseguir não dá, não. Tour, giro ou Vuelta? Tour. Chuva ou vento lateral? Chuva. Treino longo ou intervalado? Longo. Longo? Boa. Você é intervalado? Eu amo treino intervalado. Sério? Sério. Nossa, eu adoro um treininho longo, 5 horas ali, olhando a paisagem. Eu aprendi a gostar de treino longo. Mas posso falar? É porque, assim, treino longo em São Paulo é diferente de treino longo na Europa. Com certeza, não tenho nem dúvida disso. Então, na Europa, eu vou pra uma rota diferente, vou A explorar. Tota tá aqui batendo a cabeça pra fazer às 5 horas da manhã. Meu Exato. Deus, o que eu vou fazer? Exato. De onde eu saio? Pra Exatamente. Então, realmente, é outra pegada. Eu acho que talvez se eu morasse em São Paulo, eu preferiria treino intervalado. Mais curto, né? Agora eu vou fazer a pergunta pra aquela Mas galera. posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Você prefere VO2, sprint? O que você prefere de intervalado? Eu gostava mais de sprint. Mas agora eu gosto mais de 4 minutos, 5 minutos, VO2. Ah, interessante. Eu não gosto de 5 minutos. Eu mudei. Muito louco, né? Minha melhor potência hoje é de 5 minutos. Legal. É uma boa. Você sabe que um dado curioso, que o número mais importante hoje em dia no ciclismo feminino, nas corridas, é os 5 minutos. É os 5 minutos? É. Aí, ó. Aí, hoje, só falta o contrato, hein? Só falta o contrato. Tem master lá no World Tour. Tem, pô. Tem muita. Mariane Voss deve ter. É verdade, a Mariane tem uns 40 e... Não, acho que deve ter uns 38. 38? Sim. Não. Ela é muito GOAT, cara. Não fala, meu. É, Achei que ela tivesse uns 40. A Mavi já. Garcia, que é a mais velha, Ela tem 43. 41. 41? É. Ah, não. Mas a Mavi ainda Eu nem vou tá... te perguntar quantos anos pra gente não falar pros nossos queridos. A minha Ouvintes. idade física que deu na bioimpedância deu 29. Ah, então tá isso. É 29 anos de idade. Não, mas a Mavi tá numa A gente é da performance mesma absurda geração, ainda, né? sim. Ela assinou mais um ano com a UAE. Muito agora. bom. Perguntas da galera do Instagram. Vamos lá. Como é a rotina em Girona? Você tem muita dificuldade com culinária, estilo de vida, etc. Né? Culinária. Não, assim, Não eu pode gosto ser. de cozinhar, assim, obviamente no meu dia a dia são coisas muito simples, é arroz, macarrão, batata, pão, proteína, legumes. Então eu gosto de cozinhar. Minha rotina é muito calma lá, eu não tenho pressa pra fazer nada, então eu acordo umas 8, 8h30, faço minhas coisas com calma, ativação, café da manhã gigantesco. Você vai treinar mais tarde, né? Sai pra treinar 10, 11. Se tiver muito frio, meio-dia. Então depende um pouco, assim, de como que tá a temperatura. Até porque as corridas lá na Europa acontecem à tarde. Exato. Né? E até pra digerir todo o café da manhã, porque a gente, assim, tem o café da manhã e depois do treino é já o almoço, sabe? Aqui que a gente acorda tão cedo que precisa fazer o pós-treino, pré-treino e o pós-treino. Lá eu não tenho isso. E aí volto do treino, aí se eu tenho um segundo treino eu faço mais tarde, ou vou pra academia, faço muito HIIT training, então treino no calor. Então normalmente tenho sempre um segundo turno. Legal. Você tem saudades de Romeiros? Pô, a Tota nem vai muito pra Romeiros, exato. É do Rio. Já fui algumas vezes, mas não tenho saudade, não. Em algum momento já teve medo durante um pedal, uma prova? Acho que hoje em dia eu sou tão europeia, Gi, que eu tenho medo quando eu venho pra, tipo, sei lá, Rio de Janeiro, a confusão lá de carro, São Paulo, confusão e tal, que realmente não depende muito de você, né? E antigamente, eu acho que eu tava tão acostumada com aquilo dali que era, tipo, normal. Hoje em dia eu vejo que não é normal, que é super perigoso. E ainda mais num treino que eu não quero cair, não quero me machucar, eu tento evitar esses riscos. Uhum. Mas acho que talvez seja o meu maior medo, digamos assim. E óbvio, a segurança. Com certeza, segurança. No Rio, em São Paulo, Sim.
No Rio, né? Nossa. Ai, Totinha, amei conversar com você. Eu também. Tava com saudade. Sim, a gente precisa de mais umas 2 horas pra conversar Pra tudo. colocar tudo em dia. Mas eu tô muito feliz por você estar aqui, dividir sua história com a gente. Eu acho que tem muita gente que precisa conhecer mais sobre você, conhecer da sua história. Você é uma mulher, vou falar mulher, porque você não é mais menina. Poxa, bom. Já foi, é que a gente olha você, né? Eu sou tipo sua mãe, eu olho você com a eterna menina. Mas você tem muito para ensinar pra gente. E quando você ficou com essa dúvida, assim, pô, o que que eu tenho para ensinar? Você tem muita coisa para ensinar, assim, sua mentalidade, a sua clareza, a sua consciência do que você é e para onde você quer chegar, isso é inspirador mesmo. Então, continue, eu tenho certeza que você vai conquistar tudo que você almeja, que você tem como objetivo. E a gente aqui, eu vou estar torcendo sempre por você. Eu que agradeço, amei. Que bom que a gente conseguiu esse tempo para conversar um pouco. Por mais que a gente sempre conversa, assim, um bate-papo rápido, realmente é legal, assim, ver que, tipo, por mais que eu tenha saído da Lulu, a Lulu vai ser sempre parte da minha vida também. Enfim, você sabe que você, poxa, faz parte da Tota de hoje em dia. E, enfim, agradecer também por ter abrido portas pra mim e ter me acolhido nessa família toda. Sempre, a sorte foi a minha de ter feito isso. Gente, obrigada e até o próximo Na Roda do Estema. Tchau, tchau.